De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Profissões como corretor de imóveis e árbitro devem desaparecer em menos de uma década. Até 2025, uma em cada 3 vagas vai ser substituída por tecnologia inteligente. É o que prevê uma das maiores empresas de consultoria do mundo, a Ernst Young. E o mercado de trabalho pode, claro, sofrer mudanças definitivas. Bom, eu acredito que todas as profissões existiram por alguma finalidade. Hoje, talvez pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia, estão ficando extinguidas essas profissões, mas na verdade estão se adaptando, estão evoluindo essas profissões. Então eu acho que é isso que está acontecendo. O que pode é fazer aperfeiçoamento, né? Mas deixar de existir jamais. Você concorda? Concordo plenamente. Tem que estar sempre reciclando e aprendendo mais, né? Para poder exercer de uma forma com competência. A tecnologia está muito avançada, tudo pode se esperar, mas eu acho que vai ficar intermediando aí, não vai sumir de tudo. Eu acredito ainda que eles vão dar chance para o trabalho humano ainda, né? Eu acho que não vai substituir tudo assim, não. É o que ela falou, pode diminuir, né? As vagas, mas acabar eu acho que jamais. Entre as profissões que vão ser extintas, você acha que dá para ficar sem um árbitro? Eu acho que não, porque um jogo sem um juiz vai ficar um jogo estranho. Olha, assim, se tiver pessoas que supram a necessidade disso, tudo bem. Porém, se não tiver, daí a gente vai ficar sentindo falta realmente, né? Olha, eu acredito que não dá para ficar sem essas profissões não, porque já está com falta de emprego. Aí eles deixam fazer com que deixe de existir profissão no mercado. Também são profissões até que importantes, todo mundo precisa de um operador de caixa, por exemplo. Não tem como pegar qualquer funcionário e ele fazer várias funções ao mesmo tempo, fica muito corrido. Eu acho errado isso ali. Vai ficar muito difícil, né? Com certeza vai ficar difícil para a população sem, né, as pessoas direcionando esse serviço. As profissões de nível mais elevado, aquelas que requerem um estudo maior, mais criatividade e interação entre pessoas, essas aí dificilmente uma máquina vai conseguir substituir. Ela pode simular, mas substituir uma pessoa, jamais. Por exemplo, um médico jamais vai ser substituído por uma máquina. Ele pode ter, uma máquina pode eventualmente fazer uma receita ou indicar algum medicamento, mas você vai tratar um paciente que você tem que ter, além da interação física, né? Você precisa ter um contato mais com a parte psicológica da pessoa, porque é ali que começa a cura. Uma máquina nunca vai poder fazer isso. Algumas profissões sim, mas outras profissões não tem como substituir, né? O fator pessoa sempre vai precisar controlar uma máquina. Vai acontecer no jornalismo? Será que nós vamos ficar desempregados? Porque 2025 tá pertinho, viu? Não tá longe não. Então talvez a nossa suma um pouco depois. Porque hoje todo mundo é jornalista, né? Fala alguma coisa. Qualquer um coloca... Sabe o que é engraçado sobre a nossa profissão? A gente estava falando isso aqui antes de começar o programa, né? Você falou, hoje em dia todo mundo é jornalista. E ao mesmo tempo quem é jornalista não precisa ser. Né? Porque os jornalistas profissionais que estão trabalhando lá na redação, não necessariamente eles precisam do diploma de jornalista para serem jornalistas. E ao mesmo tempo, mesmo aqueles que não são profissionais, eles estão aí, têm o poder da palavra. Mas eu vou fazer uma observação dentro da nossa área específica aqui. Todo mundo é jornalista, não precisa ter diploma para ser jornalista, pelo menos aqui no Brasil nesse momento, mas é cada vez maior a quantidade de informações falsas que circulam na internet também, que é a principal forma de informação, né? Então, é muito importante também se atentar para isso, porque de que adianta ter um monte de gente querendo ser jornalista, atuando como propagador de informação, etc., sendo que boa parte da informação que circula por aí é falsa, né? Eu não lembro qual o estudo recente que a gente comentou aqui no Redação, mas, se eu não me engano, foi no ano passado, em relação à vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. Se eu não me engano, quase 30% das informações que rolaram na internet, principalmente no Facebook, eram informações falsas. Então, quer dizer, jornalista a gente tem que lidar com informação que é de confiança. Verídica, né? Tem que se manter.
Pelo menos a nossa tem que se manter. Mas essa pesquisa, essa estimativa, ela tem mais a ver com tecnologia mesmo, né? Com a substituição daquele profissional humano pela tecnologia que facilita, que dá mais lucro para a empresa e que, quem sabe, dá até mais segurança para o usuário. É o que o povo está chamando aí de terceira revolução industrial, que é a revolução agora da tecnologia. A gente já vê isso aí, né, em várias coisas. Por exemplo, quem dirige aí pelas estradas do Brasil já vai passar pelos pedágios e você agora trabalha para o pedágio, né? Porque você coloca aquele aparelhinho, tem várias empresas, né? Mas você coloca o aparelhinho e você está fazendo o trabalho que a concessionária deveria ter. Era para ter alguém ali cuidando, então aos poucos a concessionária vai conseguindo eliminar postos de trabalho, porque eu vou fazer esse trabalho por ela, quando eu coloco o meu aparelhinho ali. Um outro exemplo muito interessante disso, de que você faz o trabalho para a empresa, é as práticas mais recentes aí de quando você vai embarcar num avião. É verdade. Então você faz todo o negócio do check-in, aí a máquina imprime imprime o bilhete, o label, a etiqueta da máquina, da mala. Você tem que colocar na sua mala e aí você vai lá e despacha. Agora, tem uma coisa assim que eu sempre fico pensando quando tem essas coisas assim, tal profissão vai sumir, tal mídia vai desaparecer. Não me preocupa isso, de uma maneira particular. Por quê? Porque uma coisa vai desaparecer, mas vai surgir uma outra. Então, por exemplo, no passado, a gente se quem reinventa, era... né, Leite? No passado, por exemplo, quando começou a surgir carro automatizado, um monte eu não sei qual que é o nome correto agora, que é cocheiro, que cuida de... Cocheiro? Eu acho que é cocheiro, que de carroça. Piloto de carroça. Piloto de carroça, vamos dar o nome aqui. Carroceiro? Eu não sei se é carroceiro, mas vamos chamar de piloto de carroça que todo mundo vai entender. Vê no Google aí que eu tô sem meu celular. Os pilotos de carroça devem ter ficado em polvorosa. Nossa, vamos perder nossos empregos. Só que aí começou a surgir emprego para produção de carro, que é uma coisa que não tinha antes, de repente, ou mesmo de motorista, de ônibus, etc. Então, quer dizer, essa pesquisa fala que até 2025, 80% dos empregos atuais vão ser substituídos por máquinas, mas não quer dizer que 80% da humanidade vai ficar sem emprego. Quer dizer que as atuais funções que a gente tem hoje, talvez 80% delas não sejam mais feitas por seres humanos, e sim por máquinas. Agora, essas pessoas que hoje em dia fazem funções que máquinas farão no futuro, ou que já têm feito hoje em dia, elas vão trabalhar com outras coisas. E essa mesma pesquisa é interessante que ela fala de quais empregos que serão populares em 2025. Lógico, uma estimativa, né? Porque a gente não está lá ainda. Uma suposição. Mas, por exemplo, ele fala Professional Driver, que é o profissional freelancer especialista em unir pessoas de diferentes culturas em torno de um projeto comum. É uma coisa que, tipo, hoje... Como é que é o nome mesmo? Professional Driver, Driver de tribos, né? Então, diferente e tal. Professor freelancer. Aí tá aqui, o ensino passa a ser pontual, atendendo à necessidade e demandas específicas de cada indivíduo. Aí você contrata um professor para ser... Tipo, que nem hoje a gente tem personal trainer, particular. Você tem um professor, né, particular disso. Aí tem outro aqui, fazendeiros urbanos, cuidadores de idosos... O que é um fazendeiro urbano? Isso já está bem alta hoje, inclusive. Mas é o quê? O fazendeiro urbano? É um fazendeiro, mas na cidade. Então ele tem um pequeno... Num prédio, você faz uma fazenda vertical. É vertical, no caso, que a outra já é horizontal. No alto só no alto dos prédios, você usa ali para fazer uma plantação do meio da cidade. É um tipo de coisa que já está se popularizando agora. Pois é. Aí tem cuidadores. E aí, nesse caso, tem a ver com a questão de cuidadores de idosos, porque fala que como cada vez mais tem diminuído ou melhor, tem aumentado a expectativa de vida, a ideia é que a gente tenha mais idosos com o passar dos tempos. Ou seja, com mais idosos vai surgir mais necessidade de gente cuidar de idosos. Então, em 2025, pode ser que tenha mais necessidade de cuidadores de idosos. E atividades afins, como enfermeiros especializados em atender, né, pessoas com idade avançada. Só que, assim, aqui a gente precisa ter um cuidado, eu digo aqui para a gente no Brasil, porque a gente já discutiu várias vezes aqui no Redação sobre educação, sobre qualificação educacional do Brasil e tal. Com uma revolução como essa de troca de
perda de postos de trabalho por conta dessa mudança tecnológica, a gente precisa ter uma mão de obra qualificada para esses outros fins que vão surgindo. E a gente tem uma dificuldade no Brasil da formação profissional e qualificação para as coisas normais que a gente tem hoje. Já é uma formação deficitária. Agora, você imagina daqui a 10 anos, com essa série de mudanças, e são mudanças que você pensa assim, nossa, são 10 anos, mas são mudanças profundas que ocorrem em 10 anos. Então, acaba sendo um tempo curto. E será que a gente vai ter aqui no país uma condição de formação para isso e também de opções de oferecer para essas pessoas condição de que elas sejam empreendedoras, porque vai mudar totalmente o mercado de trabalho. Eu posso só falar mais 3 profissões aqui que eu achei bem interessantes assim, do futuro. Oi? As 3 que vão estar em alta. As 3 que vão estar em alta em 2025 para vocês se preparando. O Hélio está anotando tudo para Mel. Exatamente, que é a filha dele que vai trabalhar. Aí tem aqui, ó, instaladores domésticos especialistas em tecnologia. Então, que nem a gente tem smartphone, cada vez mais tem smart house, né? Que é aquelas casas que tem tecnologia e tal, high-tech e tal. Eu lembro do filme do passado, eu esqueci o nome agora, que o cara entrava na casa e ele falava assim, iluminar, lembra aí, acendia a luz e tal. Então é mais ou menos, gente que faz instalação dessas tecnologias na casa. Aí tem outro que é designer especializado em impressão 3D, que realmente é uma coisa que cada vez mais está aumentada, impressoras 3D e tal. Então, quem souber operar essas impressoras 3D e criar todo o esquema, tem uma boa chance de ter bastante emprego daqui a uns 10 anos. E um outro que colocou aqui como uma possibilidade é designer de realidade virtual. Então, gente que cria ambientes de realidade virtual, por exemplo, visita virtual a museus, países, pontos turísticos, esse tipo de coisa, tem crescido bastante. Então, algumas ideias. Não, eu acho muito legal ver essa situação de como a sociedade se reinventa. As coisas vão acontecendo e a sociedade vai se reinventando conforme as coisas vão mudando. Mas, às vezes, eu acho que não é tão desesperançoso isso daí sobre as máquinas, porque em algumas situações a gente vê a tecnologia avançando para substituir as pessoas, mas às vezes não tem muito resultado positivo, né? Eu lembro no ano passado, teve aquela polêmica envolvendo o Facebook lá sobre notícias falsas, né? O Google também, porque tem uma ferramenta lá que fazia as buscas e acaba que notícias falsas estavam em evidência. O Facebook tinha uma ferramenta lá chamada Top Trending lá, e essas notícias falsas ficavam em evidência. E isso deu errado porque a empresa dispensou uma equipe que ficava responsável por selecionar as notícias que tinham mais busca, né? E colocou isso para a máquina fazer e, obviamente, como a máquina não pensa, não raciocina, colocava ali, fazia a busca pelos números e a informação era errada. Então, acho que o trabalho humano ele sempre vai ser importante. Mesmo que a tecnologia avançar, nós vamos precisar de pessoas que estejam pensando a respeito disso, né? Mas aí você percebe justamente isso, a migração acaba sendo para que a pessoa vá desempenhar alguma função que seja mais intelectual. Mais pensante e menos física, né? Mais de criação. Entendi. Realmente tem a necessidade de que a gente evolua, inclusive, então, buscando conhecimento. A gente hoje tem profissionais que há um tempo seria incompatível existir. Gamers, técnicos de... esqueci a palavra... automação, que muitas indústrias trabalham com automação e tem todo engenheiro de automação que vai desenvolver isso, os desenvolvedores de aplicativos. Bem lembrado. Né? Então, há quanto tempo a gente não tinha nada disso e hoje a gente tem? E é isso que o Hélio falou, realmente, né? Essas pessoas elas vão trabalhar numa área extremamente criativa e cada vez menos simplesmente operacional. Agora, eu posso dar uma notícia ruim para algumas profissões aqui, porque essa consultoria Ernst Young, eles deram os empregos que podem deixar de existir em 2025. Então, anote aí, você que de repente tiver uma dessas profissões que eu vou estar falando aqui, pode ser, não é certeza, né, isso aqui, mas é uma estimativa. Pode ser que você não tenha mais esse emprego, aí você vai ter que procurar outra coisa para fazer. Número 1, operador de telemarketing. Um outro aqui... Deixa eu interromper. Diga. A gente já está acompanhando isso, né? E eu recebo ligações
quase todo dia aqui de empresas que aí eu atendo, é um robô falando comigo como se fosse uma pessoa. E espera a minha resposta para poder me dizer outra coisa. E super descolado, né? Olá, eu não gostaria de estar te atrapalhando. Tudo bom? Tem uma operadora de TV, tem uma operadora de TV que eu acho fantástica, ela diz assim: oi, você pode me dizer o seu CPF? Aí você diz, aí ela, tô procurando aqui. Gente, sério isso? O atendente humano não fala assim. Não é simpático desse jeito. Você que trabalha com telemarketing então tá simpático, desconsidere. Mas tem muitos que são muito mal educados. E a moça, não posso falar a empresa, mas é uma operadora de telefone, é ótima. É ótima. Pois Melhorou, é. então. Aí tem outras profissões aqui que, segundo a Ernst Young, devem desaparecer em 2025. Então, depois de operador de telemarketing, tem corretor de imóveis. Então, se você é corretor de imóveis, fique aí meio cabreiro, porque realmente você pode fazer toda uma questão de busca pela internet, etc. Fecha direto com o proprietário. Hoje, quando a gente vai alugar uma casa, já é diferente, né? A gente não chega para conhecer a casa do nada. A gente viu as fotos na internet, a gente procurou aquilo que tem o nosso perfil e a gente chega lá pro corretor e fala, olha, eu gostei dessa, né? Já é diferente. Aí tem um outro aqui, por exemplo, árbitro de jogos, isso assim. Eu não entendi por quê. Porque vai ser tudo supostamente, assim, imagina, hoje em dia você já não vê jogo de futebol ou de vôlei, alguma coisa, e tem vários recursos digitais, inclusive para corrigir erros dos árbitros. Então, supostamente, você vai ter esses equipamentos todos dizendo se foi gol, se foi falta, etc. Mas eu não sei como é que vai fazer. Imagina na tela, vai aparecer lá tudo amarelo. Cartão ou amarelo. Ou um alto-falante, assim, falando... Foi falta, e aí então tem que parar, alguma coisa, eu não sei, mas... Talvez mais simpático do que os árbitros atuais, inclusive, igual o telemarketing. Aí tem outros aqui, por exemplo, eles colocaram... Tem um que eu tenho dúvidas aqui, que é trabalhadores rurais, que é um que colocou aqui. Porque assim, a gente sempre vai precisar de comida. E de onde que vem a nossa comida? Claro, é do campo. Então não tem plantio. como desaparecer. Mesmo que haja um aumento dos produtores rurais na cidade, mas não vai substituir do campo, né? Então, mas enfim, pode ser que nem tudo dê certo aqui da Ernst Young. E aí tem outros aqui, mas eu já falei alguns aqui só para Mas serve de pensar. alerta, né, para esses jovens perceberem a tendência e procurar ingressar nessas áreas eminentes. Acabou o programa. Acabou o programa, mas não ainda sem a gente ter a nossa última notícia. 7 amigos do norte-americano Kevin Chandler, que tem distrofia muscular, deram um jeito de levar o rapaz para realizar o sonho da vida dele, viajar pela Europa. Então, através de doações, eles criaram uma mochila adaptada que dispensa o uso, inclusive, da cadeira de rodas e levaram o Kevin nas costas. O rapaz pesa 29 quilos. Ele não consegue utilizar as pernas e tem os movimentos dos braços limitados. Ele poderia ter ido à Europa com a sua cadeira de rodas, mas certamente não seria a mesma coisa. Legal, né? Essa amizade aí de estar junto, ajudar o amigo é muito bom. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Sir. Até a semana que vem, gente. Yes, sir. É isso aí. Semana que vem estamos de volta com mais Redação Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência de sempre e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.